Olá, sejam bem-vindos a mais uma sala de professores e hoje eu estou aqui com o professor Kaique Oliveira e ele vai falar um pouco para gente como são as nossas aulas de inglês aqui na academia. Nós temos duas possibilidades, né, de cursos, duas modalidades de aulas e ele vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Então, meu nome é Juliana, eu trabalho na coordenação acadêmica da Academia DD. Seja bem-vindo, Kaique, nosso professor Obrigado. querido. Bom, então eu vou deixar você falar, se apresenta um pouco aí para o pessoal e explique, né, como são as nossas aulas de inglês. Muito obrigado, Ju. Então, olá a todos vocês que nos assistem. Como a Ju falou, eu me chamo Kaique Oliveira, sou professor de inglês há 7 anos, estou começando meu oitavo ano e trabalho aqui na academia desde 2022. Então, esse é o meu terceiro ano aqui. E durante todo esse tempo de ensino, né, de trabalho com educação, ainda bem que conheci a Academia do Otis Domus, que foi um lugar onde eu pude encontrar um ensino totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto em sala, né, de todos os lugares que eu passei. E como ela falou, aqui na Academia do Otis Domus, nós temos duas modalidades de ensino de idiomas. Então, a primeira delas é o contato inicial com a língua, onde nossos alunos, desde a primeira aula, já saem falando na língua de estudo, né? Então, nós temos aulas de inglês, espanhol e italiano hoje. Então, desde a primeira aula, nessa modalidade, os alunos já saem falando esta língua, né? Então, mesmo que seja algo simples, mas eles já saem tendo algumas ideias formadas na mente, e a partir da primeira aula já começam a raciocinar melhor e entender como a língua funciona, o que foi algo surpreendente para mim. Então, esse formato nós chamamos de GC, então ele existe para esse primeiro contato com a língua. Então, nesse formato de GC, nós trabalhamos com algo chamado séries, né? Uma coisa chamada séries, mas também não são somente séries, né? Elas abordam assim a maior parte das aulas, mas nós temos um descanso sempre, onde nós trabalhamos músicas, nós temos orações, poemas, apreciação artística. E já no segundo formato de aulas, que nós chamamos de uma aula imersiva, que esse formato já não é para quem está tendo o primeiro contato com a língua, mas para os alunos que já têm um domínio maior, que já conseguem entender um pouco mais, que conseguem viver uma imersão. Porque o propósito da aula imersiva é, de fato, conseguir imergir, né? Então, o aluno precisa estar cercado pela língua de estudo. Aos 15 anos, eu pude viver uma imersão um pouco mais direta quando eu fiz intercâmbio e morei no Canadá. E então lá tudo que era necessário fazer era em inglês. Então pôde ser uma imersão mais prática, né? Mas aqui para os nossos alunos é um pouco mais difícil aqui no Brasil viver uma imersão quando se tem só um pouco de tempo de contato com a língua. Por isso que nessas aulas imersivas nós buscamos falar só inglês o tempo inteiro e dentro delas nós temos contato com diversos temas. Então, basicamente, nós lemos clássicos da literatura inglesa. Então, nós temos contato com apreciação artística também, nós estudamos ciências, geografia, conhecemos canções, aprendemos sobre cultura. Então, é um modelo de aula muito eficaz, eu gosto muito, né, dos dois, na verdade. Então, é uma aula muito rica. Então, para você que esteja talvez pensando, interessado em conhecer um pouco das nossas aulas, nós recomendamos apenas que você possa identificar o quanto você, digamos, sabe, o seu filho sabe, qual o contato que ele já teve com a língua, né? Então, se é o contato inicial, nós temos as nossas turmas de GC, que são fantásticas, que eu sou apaixonado, e também temos, para aqueles que já têm um contato maior, nós temos as nossas turmas imersivas, onde eles podem de fato, né, viver essa imersão na língua inglesa e poderem conhecer toda a riqueza cultural que essa língua nos traz. Bem, uma coisa interessante também é que mesmo as aulas de GC, né, mesmo elas sendo indicadas para as etapas iniciais, tem para várias idades, né? Então não significa que a criança precisa ser novinha, assim, 5, 6 anos. Não, nós temos aulas até para adolescente, né? E fala um pouco mais sobre essa faixa etária, assim, tem aula só para criança, só para adolescente, tem aula para adultos?
Ah, que bom. Então, tem aula para todo mundo, né? Então, desde eu mesmo sou professor, meu aluno mais novo tem 4 anos, entrou hoje na turma, e o mais velho está ali pelos 16 anos, mas já dei aulas a adultos também, de 40, 45 anos. Inclusive, eu estudo aqui na academia, né? Estudo francês. Nós, professores, estudamos através desse método, e eu posso comprovar que é um método muito eficaz, né? Então, eu nunca tive contato com francês, e hoje eu acho que se me jogasse em algum lugar, se eu fosse para uma viagem, aí eu já conseguiria falar muito bem, muita coisa, somente através das aulas, né? Então, independente da idade, né, nós temos turmas de diversas faixas etárias, então o aluno participa de um processo de nivelamento ali nas primeiras aulas, ele vai fazendo um teste, e os professores vão percebendo ali qual é a turma ideal, se de fato esse é o nível correto para ele, porque dentro do GC existe o nível iniciante, existe o nível mais intermediário, o nível avançado também, dentro do método, né? Então, também nas nossas turmas imersivas, existem as turmas mais iniciantes, que seguem um planejamento, existem as nossas turmas intermediárias, que seguem um outro planejamento, e as turmas mais avançadas, que aí seguem um planejamento também diferente, sempre buscando tirar o máximo dos nossos alunos, né? Extrair o máximo, que é o propósito da educação. Então, temos aula para todos vocês, inclusive para os pais. É, muito bem. E isso é impressionante. Eu quero finalizar essa conversa aqui na sala de professores falando de uma experiência, né? Quando eu engravidei da minha terceira filha, obviamente eu tirei licença maternidade. E o Kaique tinha acabado de entrar, nas aulas de francês. Eu já fazia as aulas de francês há pelo menos um ano. E assim, é tão impressionante porque quando eu voltei, e eu acho que esse foi um dia que eu percebi assim, gente, esse método, que é o método GC, né? Que é esse método que a gente falou, que ele é um pouco, ele é mais inicial, ele utiliza bastante a língua materna, então ele é diferente da aula imersiva. E eu acho que essa, quando eu voltei de licença maternidade, o Kaique estava super falando em francês, assim, nas aulas. E eu fiquei, gente, esse método realmente é incrível. Porque num primeiro momento a gente pode pensar, poxa, mas utiliza a língua materna. Será que não vai demorar demais para a pessoa conseguir falar? Bom, o que eu posso dizer é que eu saí quando o Kaique fez a primeira aula dele, voltei 4 meses depois e ele já estava se destacando na aula, assim, super conversando com a professora. Então, esse método realmente ele é incrível, né? Ele é impressionante. E agora a nossa turma de francês, bom, a gente não tem ainda uma turma de francês para oferecer para vocês, mas é interessante contar essa experiência porque vocês conseguem estimar até onde, né? Até onde vai o nível de exigência dessas aulas, né? Então, a turma de hoje, atualmente, a nossa turma de professores, ela já está estudando gramática. Então, assim, realmente não tem limite. Você vai de um nível bem básico da língua até um nível mais avançado. Então, Se eu queria... puder, curiosidade também, Uhum. que eu acho interessante, em todas as nossas aulas, em qualquer modalidade, né, é que o ensino não é algo impositivo, então, como em outros lugares que eu já trabalhei, onde o professor chega com o conteúdo e aplica esse conteúdo para os alunos, mas o andamento da turma e o crescimento do aluno vai muito daquilo que ele tem curiosidade em aprender. Então, eu acho interessante até nessas nossas aulas, quando eu quero aprender uma coisa, a professora consegue, dentro do método, né, ensinar essa coisa que eu tenho curiosidade em aprender. Mas existem coisas que talvez ela quisesse ensinar que ainda não chegou a minha hora de querer aprender isso, né? Então, isso é muito interessante, porque não é uma educação impositiva, né? Não é uma aula impositiva, onde o professor impõe aquele conteúdo, né? Mas depende muito da curiosidade do aluno. Então, dentro da aula, né, o método vai fazendo com que o aluno desperte a curiosidade em entender como a língua funciona e, nesse momento, o professor aplica ali, ajuda-o, na verdade, não mostra como funciona, né? Mas ele ajuda o aluno a descobrir a, essas questões, né, principalmente da gramática, o uso de cada palavra. Então, o professor ajuda o aluno a descobrir e não revela, né, o segredo, digamos assim. Então, isso é Sim, muito. isso me lembrou daquela frase que a Alison fala bastante pra gente, né? Alison é o nome da nossa professora. Que a mente só pode responder uma pergunta que ela mesma criou, que ela mesma fez, né?
Então, isso é muito legal desse método, né? Que ele realmente desperta nas crianças, nos alunos de forma geral, esse desejo de aprender. Então, o que a gente vê nessas aulas é realmente crianças que se relacionam com o idioma, muito diferente, muitas vezes, de cursos regulares que a gente vê por aí, que às vezes a pessoa faz 5, 6 anos de curso e no final ela diz assim: Ah, eu até entendo bem, mas não consigo falar nada. Né? Isso é muito comum aqui no Brasil, né? Então, é bem interessante. Conosco, ela sai falando na primeira aula. Isso é fantástico, né? Então, muito bom. Excelente. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre horários de turma, disponibilidade, vagas, né? A gente vai deixar na descrição desse vídeo um contato que responde bem rapidinho. Professor Kaique, muito obrigada pela sua presença, pelas suas ricas explicações. E é isso aí, até a próxima sala de professores. Tchau, tchau. Tchau.